Sejam bem-vindos aí a mais, o início aí de uma UC. Deixa eu já entrar aqui na página de vocês aqui. Vou tirar os outros, que senão eu vou confundir aqui. Beleza. Cleuton, você conseguiu ver o banner aí? Que o banner tava meio quebrado aí do cronograma. Mas aí eu pedi para dar uma arrumada aí. Então eu vou compartilhar aqui, né, pra gente iniciar a nossa. Beleza. Tá conseguindo enxergar aí, Cleuton? Então, pessoal, né, dando início aí a mais uma OC aí, né, do evento da turma de vocês, né, 753849, a parte de projetos industriais. A gente se encontrou aí anteriormente em instalações elétricas industriais, né? Então agora vamos para o projeto em si, né, que é a definição assim de projeto a grosso modo. É o que o próprio nome já diz, é uma projeção de algo, né, de alguma coisa, um sistema organizado, aí no caso é o projeto, né? E basicamente são desenhos, são cálculos, que aí você faz esses desenhos, né, e esses cálculos justamente como uma forma, né, de simulação, né, do que é real. E isso tem uma facilidade, assim, digo, né, nem facilidade, é uma vantagem, né? A vantagem de que você, quando você simula, você não precisa, né? Muitas instalações aí, eu acredito, o Cleuton aí que está online aí vai se identificar, né? Tem alguns eletricistas que simplesmente, né? Alguns clientes perguntam, e aí, que transformador que eu vou pôr? Aí o cidadão, ele meio que o Chico Xavier baixa nele, né? Ele, um transformador de 300, mas assim, mas você mal me encontrou aí, e você já tá, né, já tá falando de um transformador de 300, mas é baseado em quê, né? Olha, baseado, né, se a pessoa nem visitou instalação, nem sabe a carga do cliente, que maquinário, não fez entrevista nenhuma, né? Então foi baseado no achismo. E aí o projeto ele vem para quebrar isso, né? Projeto você já tem os desenhos característicos, né? E aí, esses desenhos, esses detalhes que estão né, inclusos em qualquer projeto, eles mostram, né, os padrões existentes no mercado, padrões de transformador, né, todos os padrões existentes. Então, baseado nesses padrões, né, construtivo, né, as distâncias que eles têm, né, são distâncias características para que o campo eletromagnético, né, ainda mais quando a gente fala de circuitos de distribuição, né, esses circuitos são de tensão e corrente alternada, né? Então, você tem o quê? Liberação, né, de campo magnético alternado. E isso faz, né, se você não tiver uma distância característica, faz com que haja o quê? Indução eletromagnética, né? Então, muitos, infelizmente, fazem no achismo. Pensam que né, se for uma instalação, já que a gente está falando de projetos industriais, né, geralmente os industriais são o quê? São projetos grandes, né, que o nível de carga aí demanda, né, uma, é, um cálculo aí de demanda, uma reserva de carga que esse cliente geralmente ele tem que ter, né? É por isso que existe esse contrato. E as leis, né, normais, os procedimentos de rede da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que a concessionária ela tem que fornecer energia ininterrupta, né, 24 horas por dia, e se, né, não cumprir, né, com esse ditame, o que que vai acontecer? Ela vai pagar multa, né, como um grande cliente, o industrial, ele tem cargas, né, muito altas, e essas cargas, quando eu falo alta, né, questão de potência,
E essas cargas têm uma característica indutiva, né? A própria geração de energia, ela já é indutiva. A máquina elétrica, né, em modo gerador, que pega energia mecânica e transforma em energia elétrica, é basicamente um indutor. Então, ele injeta, né, uma energia, a energia que realiza trabalho. Porém, né, existe um grande calcanhar de Aquiles, né? Não é só na máquina tipo gerador, mas também na máquina, né, tipo motor. Esse calcanhar de Aquiles, né, é a indução eletromagnética, né? Ela é boa, né, porque o próprio princípio da indução eletromagnética, você ter, você ter a tensão, essa tensão vai gerar o quê? Vai gerar um campo eletromagnético, já que ela é alternada, esse campo é pulsante, e por ser pulsante, a corrente elétrica, ora ela vai no sentido da geração para o cliente, ora ela vai do cliente para a geração. E segundo, né, algumas leis da física aí, existe a formação de um vetor. Esse vetor força, ora ele é para cima, ora ele é para baixo. Então, basicamente, um motor, né, ele funciona, né, o campo eletromagnético é como se fosse os pés de uma pessoa e um pedal, né, de uma bicicleta. Por isso que magicamente, né, o motor o elétrico ele gira, né, com a passagem, né, com a alimentação por uma tensão e passagem de corrente elétrica. Que esse vetor força, ora ele está para cima, ora ele está para baixo. E aí com a compensação, né, o balanço, aí meio que basicamente é como se fosse um pedal de uma bicicleta. Esse balanço, ora para cima, ora para baixo ele faz, né, com que a máquina elétrica gire sozinho. Então, professor, então você está querendo dizer que esse vetor força, ele é gerado dentro do condutor? Isso mesmo. E aí, pessoal, né, então eu planejei para a gente ter alguns encontros, né, vão ser até bastante, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, nesses 8 encontros aí, eu olhei o cronograma aí com o Luthieri, o atualizado, né? Es- Tem essas, vão ter, vocês vão ter 3 encontros presenciais aí, né, para essa parte aí de projeto. E daí hoje também eu tô aqui com uma divulgação, né? E quando a gente faz ainda mais hoje em dia, né, com essa questão aí de aulas online, como se diz, a pandemia ela pegou e forçou mais isso, né? Nós cada vez mais estamos acessando aí, né, a internet, fazendo pesquisas, né? A gente já fazia isso, né, com o famoso dá um Google aí, né? Você vai no Google e você pesquisa alguma coisa. E hoje em dia, né, a gente tem o chat GPT, né? Que aí ele ajuda, né? Mas em vez de uma lista de resultados, ele vai gerar o quê? Vai gerar um resultado único. Isso, por um lado, pode ser bom, que ele é mais objetivo, mas, por outro lado, né, ele pode ser ruim porque ele vai te mostrar o quê? Um viés, né, de alguma, né, uma análise em que a própria inteligência artificial fez ali, né? Então, o mais interessante é a gente buscar o quê? Buscar fazer pesquisas e dentro dessas pesquisas, né, uma das pesquisas aí que sai bastante aí no Google, é lá da Wikipédia, né, e muitos torcem o nariz, né, por quê? Porque essas informações, por exemplo, você pesquisa qualquer assunto aí, né, se esse assunto ele não for de conhecimento seu, por exemplo, vamos supor que você está no primeiro, hoje chama nona série, né, que é a antiga oitava série. E daí você vai pesquisar, né, sobre um assunto que vai aparecer para você no próximo ano, sei lá, leis de Newton, e, por exemplo, né, geralmente a mecânica. E aí vamos supor que você não saiba nada, né, sobre as 3 leis de Newton, né, a segunda lei, que é a mais utilizada, que fala que a aceleração, ela é proporcional à força e proporcional à quantidade de matéria, né, de massa que aquele suposto corpo tem,
quando ele aplica aquela força em algum objeto, né, alguma coisa. Então, se você não tem conhecimento, você vai buscar, né? Antigamente a gente buscava, por exemplo, na Biblioteca Barça da vida, né? Hoje em dia a gente dá um Google ou então vai lá no, desculpa, no chat GPT. Mas a grande questão é, será que essas informações elas são validadas, né? Então, né, no esforço aí, né, é, o Senai, né, ele já vem já elaborando materiais aí, né, tem o Senai Play, tem os canais aí do Senai no YouTube, e, né, antes da gente continuar nossa aula de hoje, né, nós temos o quê? Temos esse produto do Senai, e qual que é a vantagem, né? Aí você pensa, não, professor, é mais uma informação no mar de informação que eu tenho, no mar de informações que aparece no Google, ou, né, que o chat GPT poderia me direcionar, né? Porém, essas informações, né, a vantagem é que elas são validadas. Elas são validadas pela instituição, né? Ou seja, a instituição é uma pessoa jurídica, né? Mas a gente, né, a pessoa jurídica, ela tem pessoas físicas, né, que são profissionais, né? Tem desde a área da química, metal mecânica, de tudo quanto é área que você pensar, marketing digital. Então, você tem profissionais que realmente têm experiência na área. E esses profissionais, né, eles validam essas informações, não são vídeos ao léu aí, né? O cara faz um vídeo aí simplesmente no achismo, né? Muitos vídeos são interessantes, muitas informações que tem na internet aí né, são verídicas, né? São verdadeiras. Porém, né, de um canal que tem igual do Senai, você tem o quê? Você tem a vantagem, né, e a certeza que essas informações elas foram validadas por profissionais. E o que está aparecendo ali no vídeo, aquelas informações, elas foram validadas, ou seja, você pode confiar. Você não fica assim, ah, não, será? Vamos supor que aparecesse a informação aí na Wikipédia. A menos que você seja profissional da área, a menos que você tenha conhecimento, você vai ficar pensando, será que é verdade? Será que não? Mas, né, numa pesquisa aí, num curso aí que você de uma instituição, né, igual do Senai, você tem a certeza, né, que foi validada e que aquela informação é correta, né? Mesmo, vamos supor, né, a NBR 5434 e a 5433, elas tratam, são NBR bem antigas, né, que elas tratam, as duas, são de estruturas, né, de rede de distribuição rural, e a 34, né, de rede de distribuição urbana, né. Porém, né, elas modificaram, mas muitas empresas ainda utilizam ela. Por exemplo, ela foi substituída pela 16, deixa eu só dar uma olhada aqui. Isso, por exemplo, pela 16, né, 615, né, pela 15992, né, uma fala de redes compactas, a outra fala de redes nuas, né, então elas foram modificadas, mas mesmo assim as normas antigas ela ainda tem validade, por quê? Porque fala de infraestrutura de rede, né, fala de cabeamentos, fala de estruturas em si, né, de concreto armado, de poste. E mesmo assim, às vezes, aquela NBR, ela sendo desatualizada, né, ela ainda traz informações que podem ser úteis, né, para você, quando você, né, faz uma pesquisa aí no material. Então, pessoal, nesse intuito aqui, eu vou até no, no grupo aí de vocês, deixa eu colocar aqui no chat, a gente vai assistir um vídeo aqui. Eu escolhi esse aí sobre, né, obras, sobre canteiros de obras, né, obras que são, por exemplo, dependendo do empreendimento, ainda mais se for um empreendimento
uma instalação industrial, você precisa, né, de, às vezes, pedir um transformador, igual no projeto que eu vou mostrar aí, da JC Distribuição, pessoal, ele fez antes mesmo de levantar qualquer alvenaria, de qualquer instalação, já fez a subestação, né, primeiramente, fez uma subestação ao tempo, né, se eu não me engano foi de 300, a gente vai ver, né. Aí fez o projeto, e aí esse projeto, até lá no memorial descritivo, né, colocava, né, que era um projeto para instalação provisória, né, porém, o que se faz muito no mercado é você aproveitar, né, aquela instalação provisória, principalmente se for um industrial, para você servir, né, o próprio empreendimento, né? Então, já que eu vou utilizar um transformador de 300, eu já pego, faço esse pedido, né, para poder tocar a obra, né, poder energizar as ferramentas elétricas aí, né, em sua maioria, e infraestruturas aí, né? Tem empresas que colocam containers, esses containers tem os banheiros, né? Por exemplo, na empresa que eu trabalhei, o banheiro, todos os banheiros, né? Além de ter a pia, né? O normal, ter o vaso sanitário, tinham um chuveiro, né? Para cada. Aí existe um cálculo lá da NR18. A NR18 ela trata do PCMAT, né, que é um programa, né, de gerenciamento, só que na área da construção civil. Daí existem alguns critérios, né? Você tem uma quantidade X de funcionários trabalhando numa obra, você vai ter que ter proporcional à quantidade, né, você vai ter que ter um banheiro, né, um banheiro masculino, um banheiro feminino, a quantidade de mictórios, né, esse é o nome mesmo, né, de mictórios, né, o lavabo, né, o lavador lá, chuveiro, e esse chuveiro, ele não pode ser natural, ele tem que ser com água quente. Ah, professor, mas a obra é lá em Pernambuco, lá no Recife, é uma obra, né, lá em Calosão, não interessa. O que a norma do trabalho, além de segurança, né, ela quer garantir também o conforto, né, desse colaborador. Então, você tendo. Não, desculpa, gente. Hoje tá terrível. Garganta e tá muito ruim. Então, você garantindo, né, esse conforto pro seu colaborador, você tá, na verdade, não é um gasto, né, é um investimento. Segurança, né, um investimento, você fornecer calçado de segurança, além de investimento, né, uma obrigação, né? Então, eu prefiro muito mais, né, né, não, agora quem está falando é o Pablo, não é o Pablo engenheiro, mas é o Pablo empresário, né? Eu prefiro que eu pague mais, mas os funcionários eles estejam o quê? Trabalhando, eles estejam gerando renda, né? E que tal, né, nessa geração, nesse trabalho, eles, né, estejam confortáveis, né, satisfeitos, né? Igual tem obra aí que é longe, né? Muito. Aí o pessoal, né? Aí você tem que ter um vestiário para o pessoal trocar de roupa, para tomar banho, né? Para não e para não vem com uma roupa diferente, para não andar só com a roupa do trabalho. Por exemplo, quando é eletricista, né? A japona, a roupa, dependendo, ainda mais se for um eletricista de distribuição, ele faz trabalhos, até os eletricistas industrial, né? Eu não sei se o Cleuton ou o Jarbas, ele pode me confirmar, né? Cleuton e Jarbas, vocês já trabalham aí na área? Eu já trabalho na área já. Ah, então, aí, por exemplo, a sua roupa funcional, né? Ela é aquela de tratamento anti-chamas. Aí você trabalha o quê? Como na parte industrial, predial ou parte de redes? Eu trabalho na parte de autoconstrução de rede.
Ah, de Aí redistribuição, né? Ah, então naturalmente seu uniforme ele já tem o tratamento anti-chama, né? ele já tem já. Tanto Ah, o uniforme, a mas, balaclava que a gente usa também, tudo tem. É anti-chama. e você já trabalhou na área industrial, né? Como eletricista industrial ou eletricista residencial ou não? Predial, né? Já trabalhei na parte industrial de instalações elétricas industriais. E a roupa funcional era semelhante? Ela tinha? Isso. Ela Ah, tudo é anti-chama. então, e o interessante é que um aluno, ontem eu estava ministrando aula, né? Aí o aluno perguntou: Ei, professor, essa roupa anti-chama que o pessoal, ele não trabalha na área, né? Aí até foi bom que até um aluno que estava presente, né? Ele também ajudou a responder a pergunta. Ele falou: essa roupa anti-chama deve ser só para essa tal de média tensão ou alta tensão, né? Aí eu falei: ó. Antigamente, né, como se diz, essa roupa com tratamento químico especial, ela tinha realmente só usava pessoal da média tensão, né, e da alta. Só que hoje em dia, né, e aí ele emendou, né, ele falou assim, então quer dizer que o perigo, assim, de ter aquelas explosões com arco elétrico, ele só tem só na média tensão, né, não tem na baixa, não. Eu falei, pelo contrário. Inclusive, estatisticamente, tem algumas pesquisas que mostram que os acidentes, eles ocorrem mais na baixa tensão do que na própria média tensão, né? Curto-circuito, independente se for na baixa, independente se for na média tensão, a corrente ela tende, né, lá pela primeira lei de Ohm, né, a corrente ela vai tender ao infinito, ou seja, vai ser uma corrente tão alta que o cabeamento, os barramentos, eles vão se incendiar, principalmente se eles não tiverem uma proteção, né, igual lá na rede compacta, né, que ela tem uma cobertura plástica, na rede multiplex, né, que a fase A, B e C, ela tem uma cobertura, só o neutro, que eles nem chamam de neutro, né, chamam ele de mensageiro, que fica no meio e em volta os cabos da rede aí, os de baixa tensão, né? Então, assim, o tratamento químico é desde o eletricista predial, do industrial, até o de distribuição, né? Ou de linha viva que trabalha, né, nessa área aí. E aí, Jarbas, eu queria aproveitar aqui é, já que você já tem experiência, você trabalha na área, eu não sei o Cleuton aí, se o Cleuton quiser, se você concorda o pessoal do Senai quer fazer uma entrevista, né, com vocês que já trabalham na área, já trabalham no mercado, né, aquela entrevista para saber, né, as perspectivas que você tem. Eles pediram, se você puder passar aí seu contato, né? Que aí eles vão entrar em contato aí com você. Você tem o interesse de fazer essa entrevista aí, Jabas? Tenho? O pessoal pode estar entrando em contato Você aí. Aonde que eu ah, deixo o telefone? você pode pôr aqui no chat aí do Teams? Você tem como Deixa eu. escrever isso? Você deixa aí seu nome e o seu contato, que aí eu vou passar para o NIEAD aqui, não, Núcleo Integrado de Educação à Distância, que aí eles dão uma entrevista aí com vocês. Aí, Tá, então, eu vou tentar aqui conectar pelo Teams, sabe? Porque eu abri pelo navegador aqui. entendi. Não, beleza. Mas aí você só me lembra antes da gente finalizar a aula aqui, né? Se você conseguiu ou não. Senão eu pego e escrevo aqui, tá bom? Tá, Aí, eu vou só sair um pouquinho e entrar por ele aqui. Eu já volto já. tá ok. Então, aí lembrando, né, que eu tô gravando essa aula, né? Ela fica disponível, né, como padrão, né, porque alguns podem falar, ei, professor, mas disso eu já sei. Porque às vezes tem outros alunos que entram aí às vezes porque está devendo a matéria, né? E às vezes não sabe. Então, pessoal, aí nós vamos ter o quê? Deixa eu ver, uma, duas, três, quatro atividades, né? Eu até vi lá, não tá errado aí no cronograma, né? Vocês estão vendo aí, tá aqui como atividade 5, né? SAP 3 e realmente lá tá. Eu até, eu até tirei a dúvida, né? Entrei lá no Drive.
onde os arquivos são carregados, né? Eu tirei essa dúvida aí. Então, pessoal, esse link que eu mandei aí no chat de vocês, né? A gente vai ver aqui vou até esperar que o colega entrar aqui novamente. Aí a gente, como se vai assistir juntos aí, sobre as instalações, né? É porque são vários vídeos, né? Uma iniciativa aí, né? De você ter uma opção a mais, né? A gente tem o quê? Nós temos o livro didático, né? Que tem um link dentro da sala de aula. Vocês têm a aula presencial, né? Com o professor, né? Principalmente dependendo da etapa, ainda mais quando é a etapa de sistema elétrico de potência, né? Que você tem que acessar. Eu não sei como é que tá aí no Charuri, que já faz um tempo que eu não ministro aula presencial no Charuri. Eu lembro que ainda não tinha o centro de treinamento. Eu sei que na Vila Canaã tem, no Ítalo Bolonha tem, né? Lá tem inclusive até uma subestação, tem linha de transmissão, tem rede de distribuição lá também, tem uma usina solar. Ou seja, é uma iniciativa, né, da instituição para ela trazer. Às vezes a gente olha naqueles livros, né, tem uns diagramas assim. É lógico que eles são bem simples, por uma questão didática, né? Mas o ideal seria o quê? A gente pegar projetos reais aí, né? Até com outros alunos aí que eu ministro aula, com empresas terceirizadas, eu estou correndo atrás buscando projetos reais, né? Que a gente vê esses projetos assim, como se diz, puramente criados, né, como exercício didático que ajuda, né, no entendimento do aluno, mas o ideal é a gente ver coisas que realmente que foram aplicadas ou que poderiam, né, ser aplicadas na indústria, né? Ou seja, trazer uma fidedignidade para o aluno, né, do que tem no mercado, né, para ele não chegar lá no mercado, nossa, eu tinha uma ideia, né, eu tinha uma ideia como se diz, minha expectativa era uma no curso lá do Senai, e aí quando eu chego no mercado já é meio diferente, né? O que o professor falava lá, aí mostrava uns projetos assim muito genérico, né? Aí cadê? Agora eu tô vendo detalhes aqui no projeto, né? Tô vendo coisas diferentes, né? Igual aqui, ó, vou aproveitar, antes da gente, que eu tô esperando o colega entrar aí, vou compartilhar aqui um do AutoCAD, que eu já deixei aberto aqui de propósito. Isso daqui, né, uma das plantas aí. Deixa eu abrir outra aqui. Deixa eu abrir o do cálculo de cargas. Então a gente tem o da subestação, né? Deixa eu ver se eu abro mais outro aqui. Vou abrir uns três aqui, né? Vou pegar aqui, ó, da rede estabilizada, né? Dependendo do empreendimento. Porque geralmente quando a gente está em casa, né, a gente utiliza uma rede, né, como se diz, normal aí, que vem direto da rede elétrica, né? Mas muitos empreendimentos, né, além de colocar um no-break, também, né, fazem o tratamento, né, principalmente essa aqui, a JC Distribuição, que ela tem um call center, né? Tem lá, eles parecem realmente como se fosse uma,
como se fosse assim uma concessionária de telefonia, né? Eles têm o próprio call center dele, eles têm os próprios servidores para justamente, né, ajudar nessa logística. E daí a parte de computação, né, de servidores, eles precisam de redes estabilizadas, ou seja, eles precisam que os picos de tensão, né, porque na tensão alternada, né, o equipamento, geralmente o multímetro, ele verifica, né, a tensão é, RMS, né, a quadrática lá da senoidal, né? E daí já na rede estabilizada ou qualquer outro equipamento, né, ele faz a conversão para tensão e corrente contínua, né? Porém, se você não utilizar um estabilizador, né, uma fonte chaveada com estabilizador adequada, esse nível de tensão, mesmo depois que você passa lá vocês veem lá em eletrônica, né? A fonte com retificação, com ponte completa, né? Daí ela vai fazer o quê? Ela vai transformar a tensão alternada em tensão pulsante. Depois você você coloca um capacitor lá em paralelo. Esse capacitor em paralelo, né, ele vai carregar. Depois, dependendo lá do tal, né? Quando a gente faz o dimensionamento, você vai ter o quê? Uma tensão, né, e corrente contínua. Porém, dependendo aí da qualidade do capacitor e do dimensionamento, essa tensão contínua, ela não fica tão contínua assim, né? A gente consegue perceber olhando lá no osciloscópio, né? Mas dá para você matematicamente, né, fazer um dimensionamento otimizado. Porém, aí quando ele é otimizado, mesmo com osciloscópio, na hora que você vê que quando fez, né, tirou da parte pulsante, ele transformou ela em aparentemente contínuo, o ripple, né, que aí você carrega ele totalmente a primeira vez, aí ele vai descarregado. Ele vai descarregando, né? Aí o tal lá que você configura, ele descarrega só um pouco o capacitor e depois carrega novamente. Quanto menor esse tempo de descarregamento e recarregamento, né? Porque aí ele carrega primeiro totalmente na primeira vez, na hora depois que fez a retificação, aí ele só descarrega um pouco e carrega novamente. Esse ripple, né, esse pico de tensão e esse déficit de tensão, e se ele for muito díspare, né, ou seja, ele for muito alto entre um e outro, às vezes quase chegando na tensão pulsante, o sistema computacional ele pode, né, travar, principalmente a parte que depende aí de processadores, né? Então aí você tem que projetar ele de modo em que o ripple, né, ou seja, esse descarregamento é rápido, aí não descarrega total, né? Porque se descarregasse total, não teria nem sentido colocar um capacitor em paralelo, né? Então, esse descarregamento e recarregamento parcial, ele tem que ser o mínimo possível. Essa diferença de tensão tem que ser a mínima para justamente os cálculos, né? Porque no processador, basicamente, os transistores é que eles fazem os cálculos aqueles milhares aí, né? A gente, sei lá, hoje em dia a gente, principalmente os processadores do Intel aí, já está acho que, se eu não me engano, é na 13ª geração, né? Eu nem me lembro mais quantos, né, bilhões lá de transistor tem, né? Então, quanto menor aquela camada, né? Sei lá, 10 nanômetros, 9, sei lá, nem lembro quantos nanômetros são, mais cálculos, né, sei lá, por milissegundos, ele consegue fazer. Mas se você tiver um déficit, né, no carregamento, no segundo descarregamento, carregamento do capacitor, ele não faz o cálculo e dá erro, né? Então você tem que manter uma rede estabilizada só para os circuitos aqui, ó, aqui no projeto aqui, ó, você tem a eletrocalha central. Geralmente, no sistema industrial, né, você utiliza tubulação, né, eletrodutos aparentes, porque você não precisa utilizar
Aqui a gente tem a parte da planta baixa, né? Vocês estão vendo que ela está assim bem esmaecida, né? Porque justamente para evidenciar o projeto elétrico. E aí, geralmente, né, aqui, isso aqui é uma estrutura, é uma parede, né, é um drywall, na verdade, né, aquele gesso acartonado. Aí, geralmente, essa tubulação, ela ficaria por dentro, né, aqui embutida. Mas como é um ambiente industrial, né, ele pode mudar esse layout aqui, às vezes essa sala aqui, ó, do financeiro aqui, pode virar uma outra tipo de sala, com outro tipo de disposição, né, de layout aqui. Então, o pessoal coloca, né, geralmente um eletroduto aparente aqui. Aí todo esse circuito aqui é de rede estabilizada. Então, você não vai necessitar de um estabilizador, porque, na verdade, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente utiliza estabilizador como se fosse uma régua, né? Eu mesmo, né, eu tenho uma coleção de estabilizador lá em casa, né? Eu tenho alguns computadores aí, CPUs, notebook. Então, ele virou T, né? Virou extensão, virou T. Mas o objetivo maior, além dele ser uma extensão, ser mais tomadas para eu, né? Hoje em dia, se for um computador de mesa, você põe uma CPU, você põe uma tela. Hoje em dia a gente utiliza até, o ideal é utilizar de 2 a 3 telas, dependendo do trabalho que você faz, né? Aí você coloca lá uma impressora, ou seja, todos esses equipamentos, aí, principalmente os que têm microprocessado, né, eles precisam de uma rede estabilizada. Aí daí é muito mais vantagem eu estabilizar lá em um quadro de distribuição, né, com no break, fazer um circuito lá bem, né, bem planejado, bem dimensionado, né, do que eu meter aqui um tanto de estabilizador em cada mesa dessa daqui, né? Que aí você já tem um tratamento na própria rede elétrica. Aí tem a parte elétrica, aí dependendo do projeto, tá vendo que ele é muito separado, né? Eu nem tenho aqui eu estava procurando aqui o de, aí eu não lembro que eu, né, na época eu não fiz, né? Mas aí, por exemplo, o luminotécnico, geralmente, assim, na atualidade, quem faz o luminotécnico não é nem engenheiro eletricista. A gente aprende, né, na faculdade e tal, a fazer os cálculos, né? Vocês vão ver que tem no livro didático de vocês. Mas geralmente o luminotécnico, quem faz nos escritórios que eu já trabalhei, né, nas empresas, construtora, geralmente quem faz é um arquiteto. O arquiteto faz, já deixa os pontos de tomada, já deixa, por exemplo, sei lá, vamos supor que ele deixou essa eletrocalha aqui. Às vezes ele nem deixa a eletrocalha, já deixa só os pontos de tomada, os pontos de iluminação. Aí só depois você, com a informação da potência da iluminação, com a informação da potência dos equipamentos que serão alimentados pelos pontos de força, né? As tomadas de uso ou geral ou de uso específico, né? É que você vai o quê? Você vai fazer o dimensionamento do cabeamento, do disjuntor de proteção lá do quadro de distribuição terminal, né? Aí só depois, né, com a alocação dos pontos, né? Aí geralmente são os pontos de tomada e os pontos de iluminação, com a quantidade de luminância, né? Existe um cálculo, e se eu não me engano é NBS 5413. Aí existe os critérios lá, né? Se é uma sala de reunião, sei lá, se é uma sala, vamos supor que eu tenho uma sala aqui com desenhistas, né? Projetistas, então eu tenho que ter um tipo de cor, por exemplo, se não me falha a memória, acho que é luz branca, né? Que aí deixa a pessoa mais alerta. Se for aquela luz amarela, eu, pelo menos particularmente, eu sinto sono, né? Eu não sei vocês, mas ela traz, você fica, sei lá, eu pelo menos eu fico mais calmo. Mas se for uma luz branca, eu fico mais alerta, né? Aí, por exemplo, a luz branca, você consegue enxergar os detalhes melhor, né? Dos desenhos, né? Não só dos desenhos no papel, né? Às vezes, dependendo aí, antigamente era o estagiário, por exemplo, seja um estagiário de engenharia, ou um estagiário de eletrotécnica, ou até um, né, um eletricista e estagiário,
pessoal já entregava uma folha, uma A0, por exemplo, uma A1 para ele, aí fala, ó, vai contando quantos pontos de tomada tem, por exemplo, para fazer lista de material. Hoje em dia, né, dependendo do programa, você já no dimensionamento aqui, ele já vai gerar uma planilha em Excel para você poder fazer o quê? Poder gerar a lista de material e dependendo da empresa, aí você já manda essa lista para o comprador. Aí o comprador é que vai fazer as cotações e aí, né, mostrar o projeto é, em si, né? Ele não vai precisar nem ficar contando aqui, né? Porque o que um eletrotécnico, o que um engenheiro, né? O que um eletricista precisa fazer, né? Alguns, né? O eletricista basicamente é fazer instalações, né? E o eletrotécnico, o engenheiro, ele projeta, e supervisiona, né? Às vezes ele faz instalação, né? Mas como se diz, cada um, né? Ele tem que fazer a sua função. Essa função de ficar contando, né? Tomada já foi o tempo, né? Então, deixa eu parar aqui a gente ver o vídeo antes que dê a hora aqui, né? Já está quase que terminando aqui, ó. Você conseguiu aí, Jarbas, colocar no chat da reunião ou você entrou foi no navegador? Não, eu entrei pelo Teams lá, só que ele fala que o chat tá. O chat nas reuniões do canal está disponível apenas para membros da equipe. Uai, que isso? Espera aí, deixa eu olhar. Configurações, configurações de dispositivo. Mas que estranho. Então você não conseguiu escrever? Não, Mas ele deu. a mensagem que tá aí, você conseguiu ver? Ele tá meio, tipo assim, os outros ícones, igual a mãozinha, né, os participantes, ele tá em destaque na cor branca. Já o Já o círculozinho do chat, chat não. lá, ele tá um pouquinho mais escuro, sem opção de mexer nele. Mas que estranho. Não, Jarbas, então antes da gente, né, analisar o vídeo aqui, deixa eu anotar seu número aqui, porque eu sei que a equipe tem, mas como se diz, de uma forma de entregar mais rápido aí, né? Jarbas. Qual que é o seu número aí, Jarbas? Por É 62, gentileza. né? Aham. 9 Nove, 9669 meia, 69, 3310. 3, 10. Daí eu vou, aí eu te identifico, né? Falo de que turma você é e tal, e daí eu passo pro pessoal lá que aí vai fazer a entrevista com você. Tá bom? Tranquilo. Obrigado, viu, Beleza. Jarbas, pela colaboração. Fechou, valeu. Eu vou salvar aqui, e aí a gente vai ver aqui esse vídeo. Deixa eu achar ele aqui. É meio estranho. Que estranho. Só achar aqui rapidão. Compartilhar aqui. Deixa eu lembrar de colocar o som aqui, né? Porque senão não vai adiantar. Incluir o som. Eu vou pôr a tela inteira, que aí fica mais fácil. Então, pessoal, né? Eu escolhi esse daqui, até mandei no chat, né? Mas aí eu não sei nem se vocês viram aí a informação, né? Então, é esse link aqui, ó. Esse do YouTube aqui. Então, eu vou até ver depois essa configuração, né?
para ver como contorna. E até a configuração de aceitar automaticamente, eu até sei onde é que fica e já fiz ela aqui. Mas essa outra do chat eu nem sabia que existia essa configuração aí que impedia. Então, esse daqui, né, um dos vários vídeos aí do canal, né, lá do Senai, né, igual eu falei, né, a vantagem é você ter uma validação, né, a validação das informações por profissionais, né, que realmente que estão no mercado aí, né. Então, vou colocar o vídeo aqui para rodar aí, né, sobre é, instalações provisórias aí. Só dar o play aqui. Num canteiro de obras não dá para marcar bobeira. Qualquer descuido pode ser fatal. Você já imaginou o que pode acontecer se você tomar um choque daqueles? Pois é, para não levar nenhum susto, preste atenção nas dicas que vem por aí. O projeto e a supervisão das instalações elétricas é serviço para um profissional legalmente habilitado. E para colocar a mão na massa, só eletricista com curso específico. A instalação elétrica é provisória, mas não é por isso que o trabalho vai ficar mal feito. Deixe tudo nos trinques. Não vá dar sorte ao azar. Se você achar algum fio desencapado, chame o eletricista para fazer o isolamento adequado com fita isolante. Todas as extensões da obra devem ser feitas com condutores de dupla isolação. Tranque os quadros de distribuição de energia. Os equipamentos elétricos devem ser aterrados, ligados ao solo. Assim, ninguém se machuca. Não deixe nada no meio do caminho. Organize os fios e os cabos para não atrapalhar a passagem de carros e de pessoas. Disjuntores são obrigatórios em todas as máquinas e devem ter cadeado. Só os trabalhadores autorizados podem ter acesso a eles. E na hora de ligar ou desligar equipamentos, só com a chave. Nada de gambiarras na rede, viu? Use tomada e proteja os plugs da água e da umidade. E não ligue mais de um equipamento na mesma tomada. Tem rede elétrica perto de gruas, andaimes ou torre de elevador? Instale barreiras de proteção ao redor da área de trabalho. Dependendo do caso, chame a concessionária de energia local para tomar as providências. Antes de começar o dia, os equipamentos de proteção individual contra choque elétrico devem ser checados tintim por tintim. As botinas de couro com solar isolante estão aí. E os óculos de segurança? Não vá se esquecer do capacete especial, das luvas isolantes e de cobertura, do cinto de segurança abdominal com talabarte e, claro, do trava-quedas. Se desconfiar de alguma rede, fio ou instalação elétrica atrapalhando o serviço, procure o eletricista. E se tiver certeza do perigo, dê sinal de alerta. Fale imediatamente com o supervisor. Quando se fala em segurança, não tem meias palavras. É a sua vida que está em jogo. Vamos ver se você prestou atenção. Para não levar choque, é só isolar todo o equipamento elétrico. Nas instalações provisórias, não dá para esquecer os equipamentos de segurança especiais. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. Então, pessoal, né, a gente vê aí que como se diz, não dá para brincar, né, com instalações elétricas, né? E aí ele até no vídeo que eu já deixei para outra aula, né, para a gente ver, ele falou, né, de cinto tipo abdominal, né? Ele, né, esqueceu de citar. Até no outro vídeo ele fala, né? O outro profissional, né? Que o cinto, né? Principalmente se for para eletricista industrial, quando ele faz acesso a locais, né? Que ele precisa fazer o trabalho em altura, é um cinto especial, diferente do que era praticado antigamente, né? Que é o cinto tipo paraquedista, que ele tem a parte abdominal, né? E a parte de proteção também, as fitas que ficam nas pernas, né?
Existem alguns cintos que têm mais níveis de proteção, né? Então, mas assim, a vantagem, a mensagem que eu quero deixar é que esse essas informações elas foram validadas, né, por profissionais, né? Não foram informações, né, que você, será se o que eles estão falando aí, né, como diz o Pablo Costa lá da Interativa, será que é groselha ou será que realmente essas informações são fidedignas? Será que eu posso confiar, né? Porque às vezes a gente fica procurando informações e a gente ainda perde mais tempo. A gente perde tempo procurando as informações que a gente precisa, né, para a gente trabalhar, né, para a gente dar um andamento no curso que a gente está fazendo, né, ou até no trabalho, né, profissionalmente. Eu praticamente, depois que eu me formei, eu passei a estudar mais do que quando eu fazia engenharia elétrica, por exemplo, né? Então a gente perde tempo buscando informações e também às vezes a gente perde tempo o quê? Verificando se aquelas informações que a gente encontrou estão validadas, né? Daí a gente pode cortar caminho, gente sabendo de canais específicos, né? Tipo o Senai, e você, como se diz, você vai o quê? Só investir tempo em procurar. Você sabe que aquelas informações são ok ali, né? São gerais, mas eu repito aqui, né? São vários vídeos aí com informações de tudo quanto é área, desde lá da mecânica, da química, até a área da elétrica, a área específica, né, de vocês aí, né? E tem outros também, né? Na próxima aula eu vou mostrar um outro canal aqui no Senai Play, que você pode acessar o site e também, né, pode fazer alguns cursos gratuitos, outros, a única monetização é você pagar o certificado, tem de, sei lá, de marketing digital, tem de vários assuntos aí interessantes, mas o mais interessante ainda, né, é que além do curso, esse curso o que foi validado, ele não foi simplesmente gravado a informação e postado aí na internet da vida, ou seja, ele foi gravado, foi feito, foi tratado, né, com material didático e ele foi validado por uma equipe profissional para, né, ele poder o quê? Poder ser divulgado, beleza? Então, pessoal, eu vou já aqui finalizando a aula de hoje, né? Já passou um pouco do tempo aí, né? E mais uma vez aí, obrigado, Jarbas, aí por, né, por disponibilizar seu contato aí para o pessoal fazer né, a entrevista, fazer essa enquete com você, né? E aí nos vemos aí na próxima aula aí, eu vou fazer um plano aqui já na próxima aula da gente olhar SAP por SAP, né, ou seja, atividade por atividade, primeiramente, né, a gente vê, né, eu fornecer subsídios para vocês poderem, né, solucionar ela da melhor forma possível, para aí depois a gente o quê? Tirar dúvida em outros tópicos, outros assuntos, né, que são relevantes aí para a matéria aí de projetos industriais de vocês, né? E da gente, né, ver alguns projetos reais aqui que foram aplicados no mercado e vocês poderem o quê? Sincronizar, né, ter mais sinergia né, o mais rápido possível, né, da melhor forma possível, beleza? Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem Fala, de olho professor. aí fiquem de olho aí na sala de vocês no cronograma. Tchau. Valeu, até mais. Obrigado, viu?